Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos para mais uma reunião de Câmara, desta feita extraordinária, para debatermos matérias de interesse para o nosso Conselho. Desta feita também com aquilo que são alguns dos documentos estratégicos para o próximo ano. Agradecer a presença de todos, do público aqui presente, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ranhó, também o Dr. Bruno Nágua, que está aqui, os nossos colaboradores e o nosso Executivo. Muito obrigado a todos. Esta reunião de Câmara é extraordinária, portanto, aqui há algumas características inerentes a essa natureza, nomeadamente o facto de que o público pode ter aqui uma palavra também a dizer e fazer algum comentário, colocar alguma questão, não havendo os pontos antes da ordem do dia, porque é uma reunião de Câmara extraordinária. Dito isto, não sei se dos presentes alguém tem alguma questão a fazer, se não, deitamos mãos à obra. Pronto, ok, não havendo, então, nenhuma questão. Passamos então para o primeiro ponto da ordem do dia, que são os documentos provisionais para 2026, que vêm aqui para análise, discussão e deliberação. Tem aqui um conjunto de pontos, o relatório propriamente dito, as grandes opções do plano, o plano plurianual de investimentos, as atividades mais relevantes, o resumo do orçamento e orçamento por capítulo, orçamento e plano também, em termos de orçamentação plurianual também, orçamento propriamente dito completo, o resumo das despesas por classificação económica, da despesa por classificação orgânica, o resumo orçamental da SGOP e o orçamento por composição extra-plano. Começar também por agradecer a quem merece e uma palavra de agradecimento, por isso, para a Divisão Financeira e de Recursos Humanos, na pessoa do chefe de divisão, o Dr. Bruno Nágua. Muito obrigado por todo este trabalho, todo este empenho. E também deixar aqui também aquilo que é o nosso agradecimento a todos os que contribuíram para este documento final, que no fundo foi agregador e tem uma visão não capilar, mas sistémica daquilo que são as necessidades do nosso Conselho e que no fundo tem aqui também um ponto, ou tenta ser um ponto de encontro daquilo que são as necessidades, primeiro que tudo, da nossa população, mas também daquilo que são os entendimentos dentro do possível, quando se encontram linhas desse mesmo entendimento dos partidos que compõem o nosso espectro partidário e também daquilo que são as nossas juntas que também foram chamadas à discussão. Portanto, fizemos reuniões com todas essas entidades partidárias e em termos de juntas de freguesia. Portanto, agradecer também todos esses contributos. Nós preparámos aqui uma pequena apresentação que, no fundo, apresenta, passa a redundância, aquilo que são alguns macronúmeros, também aquilo que são as nossas apostas, fruto desse trabalho também conjunto, que queria passar a apresentar. Porque há sempre uma necessidade também de uma frase motivacional que seja mais consensual. Temos aqui esta frase do Barack Obama, que o futuro realmente recompensa aqueles que continuam a avançar, e é essa a ideia de avançarmos, caminharmos juntos com um envolvimento que ponha sempre no centro as políticas públicas que se direcionam para o nosso Conselho e para a nossa população. Aqui começamos já então com algumas informações. Este é o primeiro orçamento municipal e estas grandes opções do plano proposto por este Executivo Municipal, portanto, esperamos estar a começar com o pé direito. É o maior orçamento IGOP desde sempre, com os macronúmeros a aproximarem-se deste valor, desta magnitude, 21,9 milhões. Portanto, apresentamos aqui uma vontade de ambição, de inovação, de irmos mais além, de avançar, como dizia a frase inicial, relativamente a esta vontade de nos apresentarmos em contraciclo económico. É um orçamento que tem ambição, embora não seja elástico e obviamente, que seja fruto de um conjunto de opções, de prioridades, majorações, que no fundo foram sendo encontradas tendo esse racional que é o supremo interesse da nossa população. É um orçamento que tem também esta capacidade de reforçar e valorizar os salários, conforme penso que já, fruto da vossa análise, também concluíram. Reforça as transferências para as juntas de freguesia, isto também foi uma ambição no sentido de irmos da linha que sempre preconizamos, que é a da proximidade. Reforça também as prestações sociais municipais e o investimento municipal. Isto, como diz ali neste slide, e muito bem, com um pacote fiscal que é o mais baixo de sempre.
vemos isso como algo fundamental, é a nossa linha, há uma linha de continuidade que não é quebrável e que é extensível às famílias, mas também às nossas empresas, porque elas são o motor da nossa economia local. As macro-rúbricas essenciais, isto para dar aquelas que, no fundo, acabam por ser as que encontramos como sendo fundamentais, não é que as outras não sejam, mas estas serão as apostas fundamentais, ou algumas das apostas fundamentais para o próximo ano. Temos a segurança e a ordem pública, com esta referência de 175,6%. A habitação, saneamento, águas, a recolha de RSU, os nossos resíduos sólidos urbanos e o ambiente, com uma capacitação de 28,3%. E depois também na cultura, desporto, recreio e lazer, com 8,2%. Para, de alguma forma, desambiguar aquilo que está aqui em causa, o que é que estes números representam, o que é que estas apostas significam, portanto, estamos a falar em termos de segurança e ordem pública, que tem aquele percentual de mais cerca de 175% face a 2025, de projetos que são para nós emblemáticos, são para nós visão estratégica, são para nós estruturais, nomeadamente a construção da secção descentralizada dos bombeiros em Nossa Senhora da Ajuda, que muitas vezes tem sido aqui falada, portanto é uma ambição para o próximo ano. O reforço do apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, com 200 mil euros, mais 80 mil euros também para as EIPs, que temos vindo aqui também a falar, as equipas de intervenção permanente. Também um investimento nesta área, nesta rúbrica, em proteção civil, com equipamentos, gestão integrada de fogos rurais e uma rede secundária e de combate à vespa asiática. Depois, uma rúbrica que não aparece ali, mas que também para nós é importante, embora não apareça no slide, que é também a educação, que tem uma dotação de cerca de 1 milhão de euros, em termos de distribuição de GOP na casa dos 7,8%. Aqui continuam alguns projetos, nomeadamente o PLEG, aquela entrega que nós fazemos às famílias gratuita de livros de exercícios para o primeiro ciclo. Também continuarmos com essa vontade de manter ou ir mais além naquilo que é a qualidade das refeições, também com base naquilo que nos caracteriza, também enquanto cultura, que é a cultura mediterrânica, que é a dieta mediterrânica. O transporte escolar, a ação social escolar, atividades de apoio às famílias, projetos que já têm aqui também algum histórico, nomeadamente o Laboratório Científico Escolar, a Rádio Miúdos, também a ampliação da Biblioteca Escolar de Arranhó e a beneficiação, que é constante, que é contínua, dos centros escolares e de estudo para a construção também, o estudo e análise para a construção de um pavilhão desportivo no Telheiro. Depois, outra rúbrica, outra intenção também em termos destas GOP, também em termos de saúde, bem-estar e ação social, com uma dotação que ronda os 867 mil euros, portanto, prefaz, em termos de distribuição de GOP, também cerca de 6,2%. Aqui continuamos, a linha de continuidade também, com os programas sociais, a loja social, a unidade móvel de saúde, teleassistência, o cheque farmácia, bolsas de estudo, o cartão sénior, cheque fraldas e das medidas que vêm constantemente a estas reuniões de Câmara. Também novas medidas, e aqui também em linha também com algumas propostas partidárias, com a acessibilidade mais e projetos estruturantes de âmbito de saúde mental. Depois o reforço também da habitação social e a reabilitação do parque habitacional, obras de modernização no centro de saúde e a integração da população migrante com algo que também já veio aqui a discussão, que é o plano municipal específico para esta área. Então, fazendo luz ali ao ponto da habitação, que está ali também uma dotação de 5,76 milhões de euros para esta área, habitação, ambiente, urbanização, portanto, todas aquelas rubricas que estão ali também mencionadas, com o programa de habitação acessível para jovens, a construção e a requalificação de unidades habitacionais, investimentos em saneamento e remodelação da ETAR também,
A redução das perdas de água, que já falámos também aqui por diversas vezes, esta vontade, esta necessidade que temos feito, este caminho na redução das perdas de água e que vai também ter essa materialização do ponto de vista orçamental nessa continuidade. Construção de um novo reservatório também. Projetos ambientais, nomeadamente tendo como foco o Rodalab, também a descarbonização de frotas, eficiência energética e mobilidade elétrica. E depois algo também que é um tema recorrente, que é a revisão do PDM até final de 2026. Portanto, uma rúbrica ou um conjunto de áreas que são para nós uma preocupação, como veem, e que têm estes pontos todos como metas. A nível da cultura, desporto, recreio e lazer, portanto, temos aqui um incremento também de mais 8,2%, como está ali apresentado, com a continuidade da programação cultural, com também aquilo que é a área da Biblioteca Municipal e do Centro Cultural do Morgado a terem aqui também o foco. O Prémio Literário Irã Lisboa, como sabem, teve agora esta edição com novas características, com um alcance que agora é nacional também. Apoio a festivais e eventos locais, que são o Curta Arruda, o Festival do Caracol, a Festa da Vinha e do Vinho e festas em honra de Nossa Senhora da Salvação. E ainda também em estudo a manutenção da Feira Rural, que teve aqui esta, eu ia lhe chamar edição, mas no fundo é uma reedição, porque teve algum tempo em hiato e voltou recentemente. Depois também as obras de melhoramento da piscina municipal, que falámos também aqui na última reunião de Câmara, e tem esse enquadramento também como referência para verem a necessidade de que esta questão esteja aqui também em orçamento. O reforço da prática desportiva com a manutenção do Grande Prémio de Atletismo José Lourenço também. Dinamização da juventude com o Centro Municipal da Juventude, orçamento participativo jovem e também com o Festival da Juventude, que também teve uma edição neste último mandato e que nós queremos ter também aqui uma linha de continuidade. Portanto, é um conjunto de áreas que para nós também, como veem, e que mereceu este incremento, que são muito relevantes. Depois também outras áreas, também, nomeadamente a questão dos transportes e comunicações, com uma dotação de 1 milhão de euros também, que representa cerca de 7,2% em termos de distribuição das nossas grandes opções do plano, com a construção do novo plano de intervenções na rede viária e intervenções prioritárias, isto como é habitual em articulação também com as juntas de freguesia, portanto também está aqui considerado. O apoio ao transporte público, reforço das carreiras para Lisboa, melhorar o transporte inter-freguesias e também é um caminho que queremos fazer do transporte a pedido, que também é uma área tem vindo a ser também discutida também a nível intermunicipal e que para nós também é bastante relevante. O reforço da segurança rodoviária, que também é um tema muito importante para nós, e a preparação daquilo que foi um anseio que nos foi feito chegar em termos de telecomunicações, que é a preparação do concurso público internacional da rede móvel e internet, portanto também já está aqui essa intenção sinalizada em termos orçamentais. Outra área que também para nós é importante, a questão do turismo e das atividades económicas, também com uma dotação de 329 mil euros, portanto, em termos de distribuição de GOP, cerca de 2,4%, com aqueles que são os eventos estratégicos que cabem nestas áreas, a Festa da Vinha e do Vinho, o Mercado Oitocentista, as festas tradicionais em honra de Nossa Senhora da Salvação, também um novo percurso pedestre, desta feita na freguesia de Cardosas, e valorização do turismo de natureza. Depois temos as operações de dívida autárquica habituais, com a dotação de cerca de 1 milhão de euros, a amortização de empréstimos e contratação, ou seja, contratos de locação financeira, isto obviamente dependente daquilo que são as taxas de juros. E depois as rubricas diversas e participações com uma dotação de 2,23 milhões de euros, com reforço, como já foi mencionado, das transferências para as juntas, também a conservação e reparação de edifícios municipais e uma aposta também, que nos é bastante cara, na eficiência energética e a aquisição de novas viaturas, nomeadamente de resíduos e limpa-fossas, para além do habitual apoio ao movimento associativo e reforço do orçamento participativo. Portanto, há aqui uma ambição que é controlada, que é estável, que é responsável,
com um predomínio da saúde financeira do nosso município, com áreas que são estratégicas para nós: a habitação, o ambiente, a ação social, a educação, cultura e segurança. Portanto, em termos genéricos, é um orçamento que tem essa capacidade de aliar este investimento público e, ao mesmo tempo, ter essa capacidade, fruto deste equilíbrio, de ser capaz de ter um pacote fiscal aliciante do ponto de vista daquilo que é colocar na economia uma receita que seria, se fôssemos aos escalões máximos, que seria importante para alimentar a nossa receita em termos orçamentais, mas que nós abdicamos dela para colocar ao serviço das famílias e das empresas de um concelho. Tudo isto é alicerçado em estratégias bem definidas e em documentos, nomeadamente aqueles que estão ali mencionados, o documento estratégico Arruda 2025 e todos os outros que estão ali mencionados, nomeadamente aqueles que são mais vocacionados para as áreas ambientais. Em termos de projetos, temos uma série de projetos que estão elencados, podiam ser outros, estes são, no fundo, aqueles que, de alguma maneira, já têm uma maior maturidade em termos de capacidade de execução e que vêm aqui mencionados, nomeadamente a questão do aumento do parque habitacional público, com 4 frações e projetos de execução também para a Escola de Alcobaela. Portanto, estamos a falar do edifício da Junta Autónoma das Estradas, também nas Cardosas e também para a Escola de Alcobaela. Depois, a questão do saneamento, que também para nós é prioritária. Se queremos estar no século XXI, também temos que ter as infraestruturas adequadas a essa intenção, e temos aqui o saneamento em baixa nas localidades de Admorão, Tesoureira, Vila Vedra e Camontes, também como fundamentais nesta estratégia, nestas grandes opções do plano e neste orçamento para 2026. Depois, projetos de execução também para a zona antiga de Arruda dos Vinhos e Largo Humberto Delgado, em Cardosas. Portanto, no fundo, aqui é percebermos, através de uma avaliação, de uma discussão, o que queremos para estas áreas. Primeiro, numa primeira fase, para o subsolo, para depois, por assim dizer, atacarmos a superfície com projetos mais estruturados, mas temos que começar de uma forma em que aquilo que está no subsolo seja avaliado no sentido de haver primeiro uma requalificação dessas infraestruturas para depois pensarmos na fase posterior. Também a construção de passeios e instalação semafórica de controle de velocidade nas corredoras, portanto, está adjudicado, temos projetos, já foi apresentado. Se tudo correr como está previsto no início do ano, entrará em obra. Depois, intervenções entre todos os centros escolares, como vem sendo o hábito. Estamos a fazer agora uma intervenção no centro escolar de Arruda, por exemplo, portanto, isto é para continuar. E o estudo de tráfego do nó do Cabeça da Rosa, que é uma matéria também de importância estratégica, especialmente para as freguesias de Santiago e de Arranhó, e que também está aqui materializada nestes documentos. Já citada a secção descentralizada também dos bombeiros em Nossa Senhora da Ajuda. Aqui alguns exemplos também de obras para ilustrar o que é que estamos a falar, nomeadamente aqui nas corredoras, a questão dos passeios também, a habitação, o edifício da Junta Autónoma das Estradas e a secção descentralizada também para lá, aqui é na zona do Urda, mas que será feito o saneamento em baixa em Admorão, Tesoureira, Vila Vedra e Camontes. Camontes com uma fossa biológica coletiva, como sabem. Mais projetos em destaque, portanto, o reforço das verbas para intervenções nos espaços verdes, nomeadamente nas urbanizações da Vila da Arruda. Esta é uma matéria que tinha, e temos que reconhecer com alguma humildade também, algumas fragilidades. Já houve um investimento, já no final do último mandato, vai haver ainda um maior reforço nestas áreas que também para nós merecem toda a nossa atenção. O mesmo se diga para verbas e meios para a higiene urbana e recolha de monstros e verdes. Infelizmente, nem sempre temos o civismo como um aliado e como prática, mas nós temos que fazer a nossa parte e isso só se consegue com mais músculo financeiro para fazer face a esta necessidade que é premente, que é cotidiana e que é contínua.
O aumento das verbas também na segurança rodoviária, com marcações rodoviárias, sinalização vertical, instalação de almofadas redutoras de velocidade, no fundo temos estado a fazer. Portanto, há aqui uma linha de continuidade, há uma visão para o território e ordenamento desse território que passa por esta aposta na segurança rodoviária, também, obviamente, em articulação com o Conselho Municipal de Segurança. Intervenções ainda referentes às intempéries de 2022, com a nova ponte dos 4 caminhos, que também que está, como podem reconhecer também no orçamento, está lá sinalizado. Requalificação e reconstrução do talude no Recio das Cardosas, que é uma obra também muito importante e que exige algum fôlego financeiro, com uma verba ainda bastante importante, mas que é para nós também prioritária. Depois, em termos também urbanísticos, também é uma operação de reposição da legalidade urbanística, aquilo que se chama uma auge, na zona das Cardosas, da freguesia das Cardosas, mais concretamente no Palmeiro. Já fizemos uma primeira intervenção, uma primeira fase de limpeza, mas agora a operação é mais radical, é demolição, mas o que está aqui em causa é precisamente o que está ali naquele ponto, que é reposição da legalidade urbanística. Aqui também há algumas ilustrações para verem do que estamos a falar. Suponho que saibam também, não carecem de grande comentário. Entrando propriamente no orçamento, temos aqui as componentes do orçamento, com a receita e a despesa, portanto estamos a falar de um orçamento que prefaz quase 22 milhões, 21,9, portanto é o mais robusto de sempre, com estes valores que estão ali apresentados e que podem ter como referências. Como podem ver também, está aqui o justificativo para eu o apresentar como o maior de sempre, portanto, começando com o referencial desde 2002 até 2026, com algumas oscilações pelo meio, com o crescente nos últimos anos. Podem verificar facilmente por este gráfico, que é realmente o maior de sempre, embora, obviamente, que tenha as dificuldades inerentes a quem tem muita ambição, muita vontade de fazer, mas que tem um limite, que sendo o orçamento maior de sempre, ainda assim não chega para tudo o que nós gostaríamos. Do ponto de vista deste orçamento, em termos de notas, dar-vos aqui os objetivos também destes documentos previsionais para 2026, portanto, esta vontade de melhoria contínua dos níveis de resposta às necessidades básicas da população. Já anunciámos aqui algumas prioridades que são, para nós, manifestamente, áreas em que nós queremos melhorar essa resposta, essa celeridade até e essa capacidade na resposta. A continuidade da intervenção ao nível da ação social e saúde, como percebem, também são notórias. A racionalização dos recursos e a modernização administrativa e a aproximação do município ao cidadão também é para nós fundamental. Já fizemos algumas apostas nesse sentido, ou temos vindo a fazer apostas nesse sentido, já materializadas no último mandato, mas queremos continuar esse caminho. É um caminho que não tem nem deve ter retrocesso. Também, e aqui muito importante, eu até poderia ter começado por aí, que é como é que se faz, ou como é que se fez este orçamento, e este orçamento não tem implementos, não tem aqui uma vontade de ir para além do que é possível, tem aqui uma racionalidade, ou seja, não tem grande ciência, é a partir da receita e depois dessa receita ver o que é que podemos apostar em termos de despesa. É assim que é feito, portanto o que está aqui é realista, é sólido e não põe em causa os níveis de endividamento municipal. Essa para nós é a nossa bússola financeiro-económica, é a nossa matriz do ponto de vista da construção e da aposta nestas grandes opções do plano e, mais uma vez, fica aqui também esse compromisso de razoabilidade dos níveis de endividamento municipal, em cumprimento com aquilo que é a lei de compromisso e pagamentos e para nós, e já falamos aqui muitas vezes nisso, a nossa forma de pagar aos nossos fornecedores, àqueles com que nós colaboramos, é também para nós uma prioridade e um compromisso. Também pautar pelo rigor e consolidação orçamental, tendo promete um grau de execução orçamental que para nós gostaríamos que fosse superior a 85%. Tem aqui também aquilo que é
esta distribuição, o aumento das receitas correntes, cerca de 2,2 milhões, o ajustamento do nível de despesa, cerca de 1,8, com mais 9%, e a redução de receitas de capital em menos 451 mil euros. Entrando propriamente aqui nesta decomposição e a análise comparativa com o orçamento de 2025, aqui o que sobressai, portanto, temos ali um total das receitas correntes de 15%, total das receitas de capital de 6%, e o que sobressai aqui, em termos de estrutura, portanto, o total da receita é 21,98 milhões de euros, 79% das receitas correntes, portanto, estamos a falar de impostos, taxas, venda de serviços e transferências do Estado, 12% receitas de capital, financiamentos e projetos e 9% de empréstimos. Portanto, o destaque aqui para o aumento de 2,3 milhões em receitas correntes face a 2025, sobretudo por impostos e transferências do Orçamento de Estado. Portanto, o que também prevalece aqui é o apuramento rigoroso e escrupuloso da receita, como eu estava, entretanto, a dizer, de acordo com a lei, execução dos últimos 24 meses, com aumento desta receita corrente em 15%, devido àquilo que eu também fui mencionando, aumento da cobrança de impostos, taxas, venda e bens de serviços, o aumento das transferências, nomeadamente aquelas competências também inerentes ao processo de descentralização das diferentes áreas também, o aumento da receita de capital em 6%, redução da receita não efetiva, empréstimos, devido a este ligeiro aumento das transferências de capital previstas no Orçamento do Estado, montantes de cofinanciamento aprovados, IRU, FEDER, contratos-programa e consideração do valor do empréstimo de médio e longo prazo contratado já em 2023 até ao limite máximo por utilizar de 2 milhões de euros. Ao nível da despesa, portanto, temos aqui um total de despesas correntes de 4,4%, com uma variação de 4,4%, entenda-se, relativamente à comparação entre 2025 e 2026, e total das despesas de capital de 22,1%. Aqui, em termos de distribuição, o que sobressai são 72% de despesa corrente, sobretudo pessoal e funcionamento. Portanto, temos aqui também esta dimensão bastante onerosa em termos de despesa corrente, nomeadamente com os recursos humanos. Portanto, é algo que pesa e não é despiciente e que temos sempre que considerar. 25% de despesa de capital, nomeadamente o que está aqui em causa são investimentos em bens, 3% de amortização de empréstimos. As principais variações, mais 759 mil euros em despesas com pessoal, como estava a dizer, é bastante oneroso, portanto estamos a falar de mais 11,8%, e isto devido a progressões, subsídios e também novas contratações, portanto a crescer aqui e trazer aqui mais-valia também para alguns setores, para algumas áreas que estão desfalcadas, e há esse investimento também. Depois a redução de 236 mil euros em bens e serviços, o reforço de 178 mil euros em transferências correntes para as juntas de freguesia, que já fiz aqui também alusão anteriormente, e o aumento de 103 mil euros nos encargos da dívida, apesar da redução dos juros. Portanto, o que está aqui também em causa, portanto, é este aumento de 4,4% na despesa corrente, despesas de pessoal, que já mencionei, as questões também inerentes também a alguns subsídios de penosidade, insalubridade, que também são aqui contabilizados e que também são relevantes, o decréscimo das despesas com aquisição de bens e serviços, conservação e reparação em trabalhos especializados, juros, despesas com os processos de transferência de competências nas áreas da saúde e da ação social. Vêm as competências, mas o envelope financeiro nem sempre é correspondente àquilo que são as exigências inerentes a essa transferência de competências, portanto também temos que fazer face a elas. Acréscimo com transferências acima do valor da inflação, juntas de freguesia, globalmente estamos a falar de mais 28%, transferências para as famílias, para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos em mais 4,2%, das transferências para entidades sem fins lucrativos e também a questão, aqui como exemplo, também da descarbonização das nossas frotas. Depois o aumento da despesa de capital em 22,1%, nomeadamente devido a estas questões de atrasos também em alguns projetos, especialmente com recurso a estes contratos de programa. Estamos a falar nomeadamente na questão das intempéries de 2022, a questão da ponte, que já aqui mencionei também,
e também, às vezes, relativamente a esses projetos e a questão da Ponte dos Quatro Caminhos, é um bom, mau exemplo, porque há a questão dos parceiros que são importantes e que temos que apresentar, nomeadamente junto da Agência Portuguesa do Ambiente, também a nível do PRR, daquilo que são as validações em termos de habitação. Depois a opção de recorrer a financiamento bancário, com recurso ao empréstimo de longo prazo celebrado no final de 2023 e o aumento da despesa não efetiva de 25,1, referindo-se à amortização de capital de empréstimos. Em termos gerais, também dizer que há aqui um equilíbrio orçamental, existe excedente corrente, que será usado para financiar parte também dos investimentos, que cumpre este orçamento com o princípio do equilíbrio, mesmo com maior peso da despesa corrente, e, no entanto, há aqui uma prudência que se exige, que é do contexto económico e contenção nas despesas, sobretudo correntes, que nós temos consciência e que fica também aqui mencionado. Para concluir, dizer que este orçamento de 2026 reforça o investimento municipal, que garante precisamente isso que eu acabei de dizer, que é o equilíbrio financeiro, e corresponde àquelas competências transferidas, nomeadamente naquelas áreas que acabei de mencionar, e que, apesar de tudo, tem ambição, pretende ir mais além, pretende avançar, como diz logo a frase inicial, mas de uma forma prudente, enfrentando os desafios económicos e sociais do próximo ano, também com realismo e com os pés bem assentes na terra. Portanto, é um orçamento equilibrado, que investe no futuro e também protege o presente. Aqui tem a distribuição das GOP, que eu, entretanto, também fui mencionando ao longo da minha intervenção, mas tem aqui graficamente também apresentada essa distribuição também para a vossa consulta final e, no fundo, síntese daquilo que é estes que são estes documentos provisionais que vêm aqui hoje também para deliberação. E pronto, é tudo. Fico ao vosso dispor para as vossas questões agora. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores vereadores eleitos, restante público. Sr. Presidente, em parte já esclareceu a relação do empréstimo, mas nasceu uma nova questão que é, em 2025 houve portanto, em orçamento, uma anotação de 2,6 milhões, portanto, e em 2026 está previsto, neste caso, 2 milhões, portanto, um empréstimo contratado em 2023 até 2 milhões. Pergunta que faço, e uma vez que aparece, neste caso em 2025, esta rúbrica, pergunto se é o mesmo empréstimo, se os 2,6 ficaram concluídos ou se é o mesmo empréstimo que foi utilizado em 600 mil euros. Esqueci-me de carregar no botão. Não sei. Ficou? Tá. O problema é a ata, também já me aconteceu. Não sei se querem fazer já as perguntas todas e depois eu respondo, como queiram. Eu acho que, se calhar, era melhor fazermos tudo e depois passar ao ponto seguinte, como habitual. Agora sim. Em relação, portanto, à ETAR, é um projeto que também já se tem vindo a noutros em orçamentos anteriores. Portanto, e uma vez que tem havido aqui algum avançar também no tempo, a pergunta que faço é se há algum cronograma, portanto, em relação à restante obra, saber se há licenças e algum tipo de contrato que tenha tido algum tipo de penalização por algum eventual atraso. Obrigado. Muito bem. Não sei se há mais. Muito boa tarde a todos. Eu tenho aqui umas dúvidas, todos nós temos dúvidas relativamente aos cortes na educação, saúde, bem-estar e ação social. Como é que são compensadas as necessidades sociais, tendo em consideração que se encontra a execução, a Carta Educativa e prevê-se no próximo ano a execução de um plano municipal para a integração de migrantes? Não sei se há mais alguma. Ok. Depois, relativamente às medidas sociais, no Plano Municipal de Integração para Migrantes,
apresenta 10.000 euros para a aquisição de serviços. Falamos exatamente de que serviços? Lembramos que na reunião de Câmara de 10 de novembro de 25, alertámos para o facto de que o documento não explicita as fontes de financiamento nem os recursos humanos e os materiais disponíveis, ou seja, apresentam 10.000 euros de aquisição de serviços, sendo que 4.000 euros são de apoio a associações e a que associações é que se referem, e a aquisição de bens alimentares também metem um valor de 6.000 euros. Em que medida será atribuído este apoio no âmbito municipal da integração de migrantes? Também relativamente a este plano, temos aqui alguns projetos que temos algumas dúvidas quanto à continuidade e à execução dos mesmos, como, por exemplo, o projeto ISO-Saúde, que temos conhecimento de que já não funciona. Temos aqui o projeto de garantia para a infância, qual é o impacto que ele tem tido. O projeto Saúde sem idade, qual é que é a abrangência. O projeto Consigo avaliar e incluir... O ISO-Saúde... Já não funciona. Sim, sim, mas quais é que são os outros? Garantia para a infância, qual é o impacto que tem. Projeto Saúde sem idade, qual é que é a abrangência. Projeto Consigo, avaliar e incluir. O projeto de terapeuta da fala, que é o apoio à Santa Casa de Misericórdia, que está avaliado num valor de 10.000 euros. E quantas pessoas é que abrange? E relativamente aqui à Estratégia Municipal de Saúde, que se refere a cerca de 5.000 euros, e ao que é que se refere? Obrigada. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, demais vereadores e público presente. Sr. Presidente, eu vou fazer uma questão muito rápida, até para também não nos alongarmos muito. Aqui as minhas questões são relativamente à rubrica da habitação pública, e aquilo que gostaríamos de saber é se nos consegue fazer um ponto de situação sobre as construções que estão previstas, que estão a decorrer na freguesia da Ranhó. E ainda salientar que não vemos nestes documentos provisionais que nos fizeram chegar algumas informações que achamos que talvez nos consiga esclarecer aqui. Nas empreitadas de execução do prédio de habitação na Rua Francisco Jerónimo e na Rua Vasco de Lourenço, ambos em Arranhó, se nos consegue facultar ou dar um cronograma, não tem de ser detalhado, mas pelo menos um cronograma geral de execução. E ainda para a empreitada de execução da adaptação da escola de Alcobendas e a habitação temporária, vemos que o valor que está indicado para fazer esta empreitada não está com financiamento não definido. Isto é uma empreitada que é mesmo para avançar, ou estamos aqui perante uma rubrica que se coloca só para dizer que estamos a acompanhar o nosso manifesto eleitoral. E pronto, e é só, Sr. Presidente. Agora sim, agora muito obrigado, estava desligado. Então, estão todas as perguntas, certo? Ok. Força. Se eu me esquecer, depois lembrem-me. Claro, obrigado. Em relação ao mercadinho ali municipal, tendo sido uma obra recente, portanto, há aqui alguns valores que eu gostava, obviamente, se não específico, portanto, mas de forma mais genérica. Portanto, há uma verba de construção civil, portanto, tendo sido inaugurado e concluído este ano. Portanto, a que obras é que se refere? Aquisição de equipamentos, aproximadamente 77.000 euros, limpeza e higiene, 55.000, vigilância e segurança, 50.000. Portanto, e uma pergunta que gostava de colocar é se na renda que os comerciantes pagam, se já contemplam este tipo de serviços, portanto, ou de que forma é que é posta aos comerciantes. Obrigado. Ok, vou repetir, a ver se não me esquece nada. A questão do empréstimo, o que aparece aí é o remanescente, o que ainda não foi usado. É isso.
Relativamente à questão da ETAR, duas questões. Não sei qual é que é a ETAR que está a referir. Se é a ETAR, a Fábrica da Água, isso é um projeto com as águas do Tejo Atlântico, portanto, é uma obra que não tem financiamento, é nossa, com aspas, porque é um projeto das águas do Tejo Atlântico. O que está previsto também, em termos de orçamento, é a construção de uma fossa biológica em Camondes, coletiva. Deve ser isso que se refere. Depois, para a vereadora Ana Santa Marta, estas questões aqui da área social, se calhar a vereadora depois pode dar estas respostas de uma forma mais pormenorizada, eu depois passo-lhe, entretanto, a palavra. Relativamente à questão da habitação pública, o vereador Daniel também questionou aqui. O que está previsto, e eu mencionei isso durante a minha apresentação, para 2026, é Cardosas e Arruda. Portanto, a Junta Autónoma das Estradas, o antigo edifício, que vamos avançar, e depois Cardosas numa fase seguinte. Arranhó, o que está previsto é para 2027. Portanto, é isso que está definido. É caso para dizer, não havia a possibilidade financeiramente de fazer todos os projetos, nem todos os projetos têm a mesma maturidade, os que têm o maior índice de maturidade, o primeiro, e é essa a ordem, é o edifício da Junta Autónoma das Estradas, a seguir Cardosas. 2027, se tudo correr bem, se estes ficarem definitivamente concluídos, avançaremos são 2 blocos, portanto, primeiro com um bloco, logo, e numa segunda fase com o segundo. Portanto, é isso que está previsto. Respondo um bocadinho à questão da Escola de Alcobela, porque é que não está definido. A resposta é essa, não é politiquice, Sr. Vereador Daniel, não é. A questão é, nós temos que dar ordem de prioridades aos projetos. Não conseguimos financeiramente, porque sim, é verdade, este é o maior orçamento de sempre. No entanto, se tivermos em consideração só aquilo que são as despesas correntes, há uma fatia de leão que fica logo cativa. Se pensarmos naquilo que são projetos que transitam deste mandato para o próximo, e já falámos aqui de algumas questões dessas, mais verba fica blindada e que já está completamente alocada para essa finalidade. É a parte difícil da política autárquica, que é avançar com uns e pôr em pausa os outros. Está como não definido. O que é que isso significa? Significa que é para avançar. E aproveito para abrir o parênteses, porque é que, em certas ocasiões, em certas reuniões de Câmara, vêm aqui alterações orçamentais. É precisamente para estas questões. Este projeto é para fazer, vamos fazer um projeto de discussão para avançar com ele. Tem maturidade face aos outros? Não. Este tem que ficar temporariamente para uma segunda fase. Quando tiver essa maturidade, viremos aqui, eventualmente teremos o beneplácito da coligação Juntos por Arruda, que votará favoravelmente, eu tenho sempre essa esperança, e teremos uma alteração orçamental que consigna precisamente isso. Porque ainda há aqui uma questão também que eu não disse quando estive a fazer a apresentação do nosso orçamento. Temos este 21,9 milhões, mas depois ainda temos a transferência de saldos também, e que nos dá aqui também alguma almofada financeira. É caso para dizer, em bom português, já tem dono. Portanto, há aqui algumas destas rúbricas que estão precisamente como não definidas, que estão sinalizadas, mas que já estão precisamente nessa linha. Quando houver a transferência de saldos, é precisamente essas as primeiras que queremos reforçar. Não lhe estou a dizer que é esta. Estou-lhe já a deixar aqui o alerta que depois havemos de fazer essa operação, e essa operação é precisamente para que, em alguns casos, e torno a dizer, não digo obrigatoriamente que é esta, nós vamos reforçá-las para avançar logo posteriormente. Portanto, é isso que está aqui em causa. Portanto, não é jogada política, é uma vontade. Temos que fazer um projeto de discussão, face àquilo que é a situação de Cardosas, face àquilo que é a situação do edifício da Junta Autónoma das Estradas, que estão muito mais avançados, vamos dar prioridade a esse. Não significa que este caia. Relativamente à questão do mercadinho, há aí rubricas que são de manutenção constante, as questões de limpeza, as questões de segurança, e são aquilo que são as despesas correntes relativamente a uma infraestrutura que requer precisamente essa manutenção diária, constante, de limpeza e de segurança. Portanto, essas rubricas estão aí
com essas verbas, precisamente porque é para gastar nessas duas áreas. A questão da construção civil é uma intervenção em termos do Tardós também, e algumas situações que eventualmente podem ser equacionadas de afinação relativamente àquilo que são as necessidades dos comerciantes que, entretanto, estão lá e que, porventura, temos que fazer. Estou-me a lembrar, por exemplo, da escada, precisamente no Tardós, que, do ponto de vista da mobilidade, para pessoas com mobilidade reduzida, apresentava ali algumas dificuldades e que nós temos que fazer ainda face a esse tipo de situação, que vamos tendo o feedback das pessoas que frequentam o espaço e das pessoas que trabalham nesse espaço. Portanto, é isso. Eu não sei se... Eu já dou a palavra, então só verificássemos, eu depois passo as outras para a vereadora. Ok. A questão que tinha colocado, portanto, sim, obviamente, tem esses parte. A renda, isso mesmo. Obrigado. Sim, a renda, no fundo, já contempla todas estas situações. Portanto, já está tudo incluído na renda que eles nos pagam. Sim. Passo então agora a palavra à vereadora Carla Munhoz. Sr. Presidente, caros colegas vereadores, colaboradores do município, público aqui presente, a todos muito boa tarde. Quanto às questões colocadas, e começando pelo o primeiro ponto que diz respeito aos cortes na educação, saúde e social, eu acho que tem que se olhar para este documento estratégico, não a plano de cortes, mas a reafetação de verbas, porque costumo dizer que tudo é saúde. Portanto, habitação é saúde, saneamento é saúde, água é saúde e, portanto, não podemos olhar para ele de uma forma isolada e circunscrita a uma determinada rúbrica e chamá-la de corte, mas sim reafetação de verbas. Quanto ao Plano Municipal de Integração Migrantes, mais uma vez, portanto, ele já foi de facto amplamente discutido em reunião de Câmara e aceito e aprovado por todos, o que nos agrada. Contudo, as fontes de financiamento estão descritas e bem descritas. No que diz respeito, e vamos revisitar a tal página 36, não só dos indicadores, mas também onde nós vamos buscar o financiamento. Está espelhado para cada meta, de acordo com os seus objetivos, metas de nível 1 e de nível 2, sendo que as de nível 1 são da competência do município e dos parceiros que estão comprometidos com a operacionalização do Plano Municipal para a Integração de Migrantes, e a de nível 2 são metas e objetivos que são trabalhados ao nível da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Portanto, as fontes de financiamento são este financiamento direto e indireto pelos parceiros para corresponder às medidas de nível 1 e pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, e eventualmente recorrendo ao Plano de Recuperação e Resiliência para as financiar. Portanto, salvo melhor opinião, elas estão espelhadas no Plano Municipal de Integração de Migrantes. Depois, quando se refere a uma transferência de uma determinada verba para associações, tem a ver, por exemplo, se nós olharmos para as medidas que são da competência do município, e mais uma vez reforço as fontes de financiamento espelhadas, por exemplo, já estamos com o português língua de acolhimento. E ao realizar o português língua de acolhimento em articulação com o Instituto de Formação Profissional da Alverca, temos a usar um espaço que é de uma associação. Portanto, estamos a envolver o movimento associativo e para tal, não só um valor atribuído à utilização do espaço, assim como água, luz, portanto, que a própria associação tem que assegurar para garantir, portanto, estas aulas de português de língua de acolhimento. Os bens alimentares são rubricas também referentes, por exemplo, iniciativas no âmbito da magia do Natal. No âmbito da magia do Natal faz-se sempre, portanto, um lanche de confraternização e envolvendo a diferentes comunidades presentes no concelho e, portanto, refere-se também a algumas iniciativas nesse âmbito. Penso que do Plano Municipal de Integração de Migrantes, as questões que foram levantadas foram esclarecidas. Em relação ao projeto ISO Saúde, não funciona.
E aqui eu faço um apelo. Não podemos olhar para aquele guia de medidas sociais e das 53 medidas que estão espelhadas, olhá-las também de uma forma isolada, porque elas complementam-se umas às outras. Talvez não funcione da forma como funcionava, mas foi reorganizado no sentido de dar a real resposta à necessidade na comunidade. Tem a ver com as rúbricas que lhe são associadas, porque se nós ficarmos agarrados ao passado, em que o projeto ISO-Saúde saía na unidade móvel de saúde com um médico que era voluntário, portanto, neste momento, quem conhece a realidade do Conselho sabe que estamos reorganizados em termos de cuidados de saúde primários e muito bem, com equipas de saúde familiar atribuídas a cada município. E isso faz com que este projeto tenha sido reorganizado, mas não faz sentido encerrar um projeto e dizer que ele não funciona, porque em qualquer momento ele pode vir a funcionar, tendo em conta o crescimento da população e, eventualmente, nós precisarmos de recorrer nos mesmos moldes que no passado. No entanto, ele encontrou aqui um espaço na comunidade para dar resposta às reais necessidades da população. Em relação ao projeto Sem Idade, portanto, qual era a abrangência do projeto Sem Idade? Este projeto é um projeto que está alocado à intervenção da Unidade Móvel de Saúde e tem a ver com a população que frequenta os centros séniores, quer de Cardosas, quer da Ruda dos Vinhos. Portanto, a abrangência é toda a população que frequenta o centro sénior da Ruda e Cardosas. O projeto da terapia da fala. Portanto, o projeto da terapia da fala é um projeto que está com preocupação por parte deste Executivo Municipal para dar resposta a uma lacuna inexistente em termos de respostas locais para a terapia da fala. Essa necessidade foi manifestada em articulação com o agrupamento de escolas, com a CPCJ e, portanto, estamos a diligenciar no sentido de encontrar aqui um projeto na comunidade que dê resposta a esta lacuna apontada, nomeadamente pelos parceiros no Conselho Local de Ação Social. Só para dizer que também este projeto vem em linha de conta com um outro projeto neste âmbito que tem a ver com o projeto de saúde e bem-estar, que é a resposta de fisioterapia na comunidade, que neste momento também não podemos dizer que não funciona, mas está suspenso pela própria unidade de saúde, que a unidade de cuidados na comunidade neste momento tem uma enfermeira com especialidade de reabilitação e, portanto, dará resposta às necessidades que eram suportadas pelo município. O projeto Consigo é um projeto associado à Unidade Móvel de Saúde, é um projeto que tem a ver com a vulnerabilidade e o isolamento das pessoas idosas no Conselho. Este projeto começou por se ter mais enfoque em Arranhó, porque em Arranhó tínhamos a Unidade de Cuidados de Saúde personalizados e tendo em conta que a dinâmica de trabalho no âmbito dos cuidados de saúde primários preconizados pela Unidade de Cuidados de Saúde personalizados é diferente da Unidade de Saúde familiar e, portanto, preocupámos-nos em começar com o Conselho, com a freguesia de Arranhó, na população de pessoas com maior ou igual a 75 anos de idade. Tem a ver com a fragilidade e as comorbilidades associadas nesta idade. Então, à Estratégia Municipal de Saúde, o valor que está afeto é um valor para abrir rúbrica, isto porque está preconizado com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, em conjunto com o município, estamos a elaborar esta Estratégia Municipal de Saúde, que se prevê que no início do ano que seja concluída, assim como uma estratégia municipal, uma estratégia supramunicipal, portanto foi aqui uma colaboração com uma entidade externa suportada pelo PRR. Acho que respondi a todas as questões, mas coloco-me disponível para dar continuidade, se assim o entenderem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma questão. Sr. Presidente, queria só fazer 3 ou 4 comentários. Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, obrigado. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas do Executivo, naturalmente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ranhó, técnicos e colaboradores do município, público em geral. Isto já foi efetivamente falado pelo Sr. Presidente na apresentação, mas não é demais dar um bocadinho de ênfase, nomeadamente às áreas que eu acompanho mais de perto, dando sequência ao manifesto eleitoral que foi sufragado, um reforço significativo em termos de investimento na expansão da rede de ar, drenagem de águas residuais em Baixa, de Admorão, de Tesoureira e Vila Vedra, de Camões com a colocação da fossa etar biológica, o projeto de execução para as infraestruturas de subsolo na zona antiga da Vila da Ruda, que é também absolutamente decisivo. Simultaneamente, um reforço na renovação das condutas da rede pública de abastecimento de água, numa persecução de um caminho que temos ainda a fazer e que temos que continuar para diminuir as percas de água na rede de abastecimento público, com a construção também de um novo reservatório na zona da Quinta da Serra, para aumentarmos a capacidade de pulmão, reforço das verbas para a higiene urbana. Sabemos ouvimos isto atentamente, como o Presidente disse e muito bem, tivemos a humildade suficiente para perceber que tínhamos que ir mais além, como o reforço das verbas para a manutenção e conservação de espaços verdes, deservações, manutenção e limpeza de canteiros e espaços jardinados, também numa perspectiva reconstrutiva, e depois uma questão que não é de menos importância, um esforço financeiro grande, com duas superestruturas, isto é, a aquisição de um limpa-fossas e uma nova viatura de recolha de RSUs, que é muito significativo em termos de esforço financeiro, para substituir equipamentos operacionais que estão a ficar obsoletos, aliás, na senda do que temos vindo a fazer desde 2013 e que anteriormente, na verdade, não era muito levado em consideração. Temos aqui um significativo investimento nestas áreas também e eu gostava muito de deixar isso bem vincado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se há mais alguma questão. Não. Então, só uma nota final relativamente à intervenção da vereadora Ana Santa Marta, relativamente àquilo que aparentemente pode ser considerado um desinvestimento. A vereadora já deu aqui um bocadinho essa tónica, mas às vezes com números as coisas tornam-se mais fáceis de compreender. Começando pela educação, o que estamos a falar em termos de verba para 2026 é 1.080.000 euros e o que estamos a falar dessa variação em relação a 2025 é que era 1.2 milhões. Portanto, não estamos a falar num desinvestimento e esta variação muito ligeira relativamente a estes 2 anos facilmente é explicada com aquilo que foram obras, entretanto, finalizadas. Portanto, é essa a variação, passar de 1.2 para 1.080.000, é uma variação mínima, e é uma variação mínima que se explica precisamente que, entretanto, as obras ficaram finalizadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquilo que foi a aquisição das unidades contentorizadas do Telheiro, só para dar um exemplo, e que, entretanto, ficou essa necessidade suprida e, portanto, há esse reajuste, não desinvestimento, mas reajuste relativamente a 2025. O mesmo se diga também relativamente à saúde, que estamos a falar, passar de 1 milhão para 867.310 euros. Portanto, é isso que estamos a falar. Também aqui, novamente, com algumas obras finalizadas. Também estou-me a lembrar, por exemplo, daquilo que foi a intervenção ao nível dos vãos em Arranhó. Portanto, é precisamente esta variação, não desinvestimento que existe nestas duas rúbricas que para nós continuam a ser fundamentais, que são explicadas desta maneira. Dito isto, penso que estamos agora em condições também de votar este ponto, digo eu. Portanto, relativamente ao nosso primeiro ponto, ainda vamos no primeiro ponto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 3 abstenções. A Ana estava um bocadinho hesitante só, mas aprovado com 3 abstenções da coligação. Juntos por a Ruda. Ok. Senhor Presidente, no ano em que se assinala o 67º aniversário da morte de Irene Lisboa, figura maior da literatura e da pedagogia portuguesa, o município de Ruda dos Vinhos apresenta o orçamento para 2026.
A coincidência temporal não deixa de ser simbólica. Irene Lisboa, com a sua lucidez crítica e a atenção ao cotidiano, deixou-nos uma expressão que parece escrita para estes tempos. Uma mão cheia de nada e outra de coisa alguma. É precisamente a sensação que permanece após analisar o documento orçamental. Entre promessas vagas, rúbricas que se repetem sem execução efetiva e prioridades que continuam por esclarecer, o Orçamento de 2026 transmite mais intenções do que rumo, mais enunciados do que estratégias, mais efeito do que substância. Falta a coragem de nomear problemas, a ousadia de inovar e a clareza de mostrar onde, como e para que se investe o dinheiro público. E quando a política se limita ao enunciado, o resultado traduz-se muito bem naquela fórmula de Irene Lisboa. Contas apresentadas com as mãos cheias, mas de um conteúdo que ao ser apertado se revela vazio. Que o exemplo da escritura arrodense, rigorosa na linguagem, atenta às pessoas, comprometida com o real, inspira o município a reavaliar as prioridades, a assumir escolhas claras e a transformar números em políticas concretas. No 67º ano da sua partida, Irene Lisboa continua a oferecer-nos muito mais do que memórias. Oferece-nos um critério. E perante este orçamento, ele é difícil de ignorar. A coligação Juntos por Arruda não está aqui para aplaudir apresentações coloridas ou narrativas de autopromoção. Estamos aqui para defender Arruda com verdade, responsabilidade e rigor. É rigor exatamente o que falta neste orçamento. O Executivo apresenta um documento bonito, mas tecnicamente insuficiente. É um orçamento que se apoia mais em anúncios, alguns repetem-se desde 2025, do que em execução, mais em fé do que em atos. Promete obras sem garantir execução. Aumenta a despesa permanente como se contas públicas fossem elásticas. A ambição é positiva, mas este orçamento confunde ambição com imprudência. E quanto aos riscos, são escondidos atrás de frases feitas, a oposição tem a obrigação moral de levantar a voz. Hoje, levantamos-la. E já falamos em frases feitas. No documento, o Executivo gaba-se de que, em 2013, o IRS era de 5% e agora de 3,65%, mostrando uma trajetória consistente de alívio fiscal. Quem vive do passado são os museus, pelo que a referência a 2013 não faz sentido. O que interessa é 2026. Este orçamento é um exercício de fé de que tudo correrá bem, fé de que o Estado transferirá o que aqui se assume, fé de que as obras não derraparão, fé de que a dívida não explodirá, fé de que as pessoas não verão os cortes onde eles existem. A Câmara governa por fé, nós fiscalizamos com factos. E os factos são claros. A despesa permanente cresce sem justificação suficiente, a dívida aumenta sem um plano sólido, a execução do PPI continua opaca, a política fiscal é usada como marketing, não como estratégica. E as áreas sociais perdem força no ano em que deveria reforçá-las. A Arruda merece melhor do que fé, merece responsabilidade. A nossa visão é clara. Investir sim, mas com rigor. Aliviar fiscalmente sim, mas sem fantasia. Contratar pessoal sim, mas com critério. Recorrer ao financiamento sim, mas nunca de olhos fechados. O Executivo PS fala em transparência, mas usa o orçamento para reforçar sobretudo a máquina interna, não os instrumentos de fiscalização pública. Faltam medidas concretas para fixar os jovens e atrair profissionais estratégicos para o nosso município. Mudar as regras para facilitar a vida a quem quer empreender em Arruda. Por tudo isto, a coligação Juntos por Arruda votará a abstenção. Não validamos este orçamento, mas também não bloqueamos os investimentos que reconhecemos como necessários. Abstemo-nos porque o documento tem riscos mal assumidos e opções discutíveis. E abstemo-nos porque ainda acreditamos que, com a inclusão das novas propostas, atempadamente apresentadas ao Executivo, poderia corrigir o rumo. Porque a Arruda merece investimento, mas também merece verdade e responsabilidade. Se não o fizer, cá estaremos para exigir responsabilidades com toda a firmeza que este orçamento exige. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Posso só fazer uma ironia? Por momentos pensei que tinha votado contra. Bem, também quero deixar aqui uma nota, uma declaração de voto sucinta relativamente àquilo que é a nossa posição favorável de compromisso e de empenho face a um projeto que é de compromisso, que é de avançar, que é de rumar ao futuro. É um orçamento IGOP que vai o mais longe possível, e eu sublinho precisamente isto. Este é o maior orçamento de sempre do nosso Conselho. Este é o compromisso, do ponto de vista fiscal, em termos de pacote fiscal, mais aliciante, mais atrativo para as famílias e para as empresas.
É um orçamento realista na ambição, apesar de tudo, porque somos de contas certas, consciente das dificuldades, não dos lirismos, não do irrealismo, corajoso nos compromissos que assume, no saneamento, na habitação, em áreas que para nós são estratégicas, transparente, com foco em inovação, no crescimento e na responsabilidade fiscal. Não é como começa, é como termina, e a verdade é que a ambição que está plasmada neste orçamento ilustra precisamente esse compromisso com o Conselho, nomeadamente na relação com as verbas que apresenta, nas prioridades, nas majorações, que são uma visão estratégica para aquilo que entendemos fundamental para o nosso Conselho, tendo em consideração aquilo que são a maturidade dos projetos, a capacidade de execução e esse rigor financeiro. Um orçamento que não vê o Conselho de uma forma capilar, mas sistémica, com uma coesão, com uma descentralização, que aposta nas juntas de freguesia, que aposta no associativismo, que aposta na educação, na saúde, mas também na rede viária, na segurança rodoviária, e tudo isso está identificado neste orçamento, que, repito, é o maior de sempre. E que não vive do passado, até porque é, e repito, o maior de sempre. Muito obrigado. Passamos então para o ponto 2, que remete para a autorização prévia genérica da Associação de Compromissos Plurianuais no âmbito do LCPA, que vem aqui para deliberação. Portanto, o que vem aqui submetido é a autorização prévia precisamente desta assunção de compromissos, que tenham, em termos de encargos, que não excedam um limite de 99.759,58 €. Portanto, isto é, no fundo, o que decorre da lei. Há alguns que, pelo valor, nem sequer precisavam de vir aqui, mas por questões de transparência estão incluídos, meramente a questão da prestação de serviços de limpeza, de vigilância, do Centro de Saúde e Mercado Municipal, entre outros. Mas, essencialmente, é isto. Não sei se há alguma questão. Se não, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, vamos discutir o pacote fiscal, embora já tivéssemos feito menção a ele. Portanto, vem aqui também para discussão e aprovação. As taxas já foram mencionadas, portanto, estamos a falar em IMI de uma taxa de 0,360%, portanto, estava em 0,365%. Também da derrama, que estava em 1,5% e agora passa a estar em 1,4% para sujeitos passivos cujo volume de negócios do ano anterior seja superior a 150 mil euros, isto para lá das isenções pelo período de 3 anos para as empresas que se fixem e estabeleçam a sua sede no Conselho em 2026, desde que criem e mantenham pelo menos 3 postos de trabalho, e depois também a aprovação da taxa de IRS, que é ou propomos que seja de 3,65%, quando estava anteriormente em 3,70%. Isto também ainda somando a questão da aprovação da não fixação de taxa municipal de passagem, para aliviar também os municípios desta obrigação, aliás, como já vinha anteriormente fixado também. Não sei se há alguma questão relativamente a esta parte. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Vereador Daniel, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Juntos por Arruda reconhece que o pacote fiscal para 2026 traduz um conjunto de medidas que beneficiam diretamente as famílias e as empresas da Ruda dos Vinhos, através da redução de impostos municipais e do consequente aumento de rendimento disponível. Sendo esta uma prioridade que, indiscutivelmente, sempre valorizamos, o apoio às famílias, às empresas locais e ao dinamismo económico do Conselho, não podemos deixar de votar favoravelmente esta proposta. Contudo, consideramos igualmente importante registar algumas preocupações, isto num espírito de oposição construtiva e responsável.
A análise dos documentos apresentados mostram que para 2026 existe um impacto na receita fiscal prevista, de aproximadamente 1,2 milhões de euros, devido à redução da taxa de IMI, redução da participação de IRS e à diminuição da taxa de derrama. Embora reconhecemos que estas medidas têm um impacto positivo nas famílias e nas empresas, é fundamental assegurar que a redução de receita não compromete a capacidade financeira do município, especialmente num contexto em que o orçamento municipal cresceu aquilo que foi apresentado no início desta reunião. Entendemos que qualquer política de alívio fiscal deve ser acompanhada de uma análise rigorosa da sua sustentabilidade no médio prazo, uma avaliação permanente do equilíbrio entre a perda de receita e a capacidade de manter investimentos estruturantes e apoios sociais, garantias de que este desagravamento fiscal não será compensado num futuro com aumento de taxas, cortes em serviços ou redução de investimento. Consideramos ainda que é essencial que, ao longo do próximo ano, o Executivo apresente informação periódica sobre a execução orçamental, a avaliação do impacto real das reduções fiscais nas famílias e no tecido empresarial e o seu reflexo na saúde financeira do município. Só com esta monitorização contínua é possível garantir que estes benefícios diretos se traduzem numa melhoria efetiva do bem-estar de todos os arrodenses, sem comprometer a gestão municipal futura. Assim, votámos a favor porque as famílias e empresas do Conselho serão beneficiadas com estas medidas, porque valorizamos todas as iniciativas que aliviem a carga fiscal dos municípios. Fazemos, no entanto, deixando claro, continuemos atentos à execução deste pacote fiscal, ao impacto da redução na receita e à necessidade de garantir que o crescimento do orçamento municipal é acompanhado por uma gestão responsável, transparente e financeira e socialmente sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Daniel. Eu também queria, então, fazer uma declaração de voto. Já vem sendo hábito, nos últimos anos, virmos aqui referir que este é o pacote fiscal mais favorável às famílias e empresas do Conselho. Provavelmente já ninguém se recorda, mas em 2013 tínhamos as taxas mais elevadas que a lei permite na participação da Câmara no IRS, a taxa mais elevada no IMI e a derrama mais elevada do que à data de hoje. Para 2026, vamos continuar esta tendência que vem desde 2014, que é reduzir, dentro dos limites consagrados por lei, os impostos pagos pelos arrodenses e, desta forma, permitir que as famílias e empresas tenham um desafogo financeiro e que o mesmo possa ser colocado à disposição da economia local. Por isso, iremos, em termos de IMI, reduzir a taxa para 0,360% para os prédios urbanos, mas continuaremos a apoiar as famílias com dependentes a cargo e manter a redução de 30 euros para agregados familiares com um dependente a cargo, 70 euros para 2 dependentes e 140 euros para agregados com 3 ou mais dependentes a cargo. Refira-se que se tivéssemos o imposto no máximo, ou seja, 0,45%, teríamos uma receita de cerca de mais de 485 mil euros. Mantemos ainda o agravamento fiscal mediante a majoração de 30% aos prédios degradados situados dentro das áreas de reabilitação urbana, mas também no IRS propomos uma redução da taxa de comparticipação para 3,65%, o que se traduz numa quebra de receita para o município na ordem de 365 mil euros se aplicássemos a taxa máxima permitida, que é de 5%, e esta verba, estamos seguros, aliviará os orçamentos das famílias arrodenses. Convém reforçar que 5% era o valor cobrado em 2013 e que esta inversão tem sido uma constante desde 2014. Ao nível da derrama, aqui iremos manter a isenção da taxa de derrama para as empresas cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 mil euros. Refira-se que em 2019, antes da pandemia, a taxa era de 1%. Estima-se aqui uma perda de receitas para o município na ordem dos 280 mil euros. Mas manteremos também a isenção da derrama por 3 anos para as empresas que se estabeleçam no Conselho e que criem e mantenham pelo menos 3 postos de trabalho. Para as empresas cujo volume de negócios seja superior a 150 mil euros, reduzimos a taxa de 1,5% para 1,4%. A taxa municipal de direitos de passagem, aqui o Executivo propõe a isenção dessa cobrança à semelhança do que se tem registado nos últimos anos. Em suma, o pacote fiscal a vigorar em 2026, aprovado hoje, abdica por opção política estratégica de um acumular de cerca de 1.218.000 euros de receita potencial, comparativamente, e se tivessem sido aplicadas as taxas mais elevadas previstas na lei.
é dinheiro que é investido na economia local, em benefício do aumento do rendimento disponível das famílias e empresas de Arruda. Por tudo isso, voltamos a dizer que este será o pacote fiscal mais amigo de sempre das famílias e empresas e um dos mais competitivos no quadro da região onde nos inserimos. Muito obrigado. Bem, já votámos, certo? Passamos então para o ponto 4, que remete para o mapa pessoal da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos para 2026. Não sei se há aqui alguma questão relativamente a esta situação, portanto, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui tenho aqui um conjunto de questões que gostaria de que se possível, respondesse. Sobre as 15 contratações previstas e apresentadas, consegue-nos dizer quais são as necessidades concretas para cada posto de trabalho, quais os serviços que se encontram subdimensionados e quais é que são as justificações técnicas, se as há, para a criação destes postos. Tenho aqui também sobre a criação de postos técnicos superiores para funções no setor cultural e de turismo. Aqui manifestamos alguma preocupação com a criação de novos postos de trabalho técnico superior para funções que, segundo as descrições funcionais dos mesmos, parecem ter um caráter predominantemente administrativo. E aqui achamos que deveria ser a função desempenhada assim por um assistente técnico, evitando assim um desajustamento das carreiras, um aumento desnecessário de encargos salariais e evitar o risco de criar estruturas artificiais sem correspondência com as necessidades técnicas. Gostaríamos também de perceber se foram analisadas possibilidades de mobilidade interna, se foi efetuado um exercício de organização e requalificação dos recursos existentes e se já existem trabalhadores no município que poderiam desempenhar algumas das funções propostas, existem naqueles 15 postos de trabalho. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Começando pelo fim, sim, esse estudo foi feito, obviamente, e sempre que isso é possível, esse é o caminho a seguir. Relativamente às necessidades, estas necessidades que estão aqui agora identificadas, são necessidades que são as mais prioritárias, porque lhe devo dizer que são muito superiores. Podia-lhe dar aqui o exemplo da necessidade de um engenheiro civil que, se estivéssemos ontem, já era tarde, e tantas outras. Estes serviços que mencionou, essencialmente, são colaboradores que irão reforçar aquilo que necessitamos em termos de respostas do nosso Centro de Operações Municipais, nomeadamente em termos de limpeza e higiene urbana, por exemplo, limpeza de edifícios, pintores e áreas que são relacionadas mais com o nosso estaleiro, como nós lhe chamamos mais diretamente. Depois, em termos culturais, também há aqui a questão das necessidades da nossa biblioteca, que também é importante. Para não falar aqui na questão das áreas da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, que também está desfalcada. Portanto, há aqui uma necessidade relativamente a alguns setores que estão identificados e que passam pelo setor da educação, nomeadamente nas áreas que disse, no setor cultural e do turismo, que são fundamentais, porque isto, aqui os referenciais é pessoas que vão em mobilidade, há aqui a questão também das reformas, há aqui um conjunto de lugares vagos que vão ficando por preencher, e que nós temos que obviar essas necessidades, porque muitas delas são da gestão corrente, voltando às questões do nosso Centro de Operações Municipais. Portanto, há uma lista extensa que eu penso que consultou, nomeadamente na questão do Serviço Municipal de Proteção Civil também,
um engenheiro florestal, com a questão das notificações que cada vez são mais importantes para a questão das limpezas dos terrenos e todas essas questões que estão na ordem do dia e que para nós são prioritárias, e falei aqui em termos orçamentais também na área da proteção civil como sendo uma meta também a atingir. Portanto, no fundo, há aqui a consequência, o ser consequente daquilo que são as metas que foram preconizadas para as nossas grandes opções do plano, e aquilo também é o reforço do ponto de vista não só financeiro, mas também do ponto de vista dos recursos humanos. Portanto, e de um conselho que está a crescer e que precisa de se modernizar, e portanto aparece aí a unidade administrativa e da modernização também como sendo fundamental também, com um posto de trabalho de assistente técnico a nível do balcão único de atendimento, que são trocas. Pronto, isto é estas dinâmicas internas em termos de recursos humanos que nem sempre são onerosas do ponto de vista orçamental, porque às vezes são simplesmente trocas ou necessidades que, entretanto, as pessoas vão saindo e têm que ser substituídas. Portanto, é tudo isso que está aqui em causa. Portanto, não sei se acabo por responder à questão também, mas a resposta é muito nesse caminho e nessa linha. Não sei se ficou satisfeito com a resposta. Sim. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, votamos a favor do mapa de pessoal para 2026, reconhecendo a sua importância para o funcionamento dos serviços municipais. Fazendo-o, porém, deixando a nossa preocupação com o volume de contratações previstas e a ausência de fundamentação técnica detalhada na proposta. Continuaremos a acompanhar com rigor a necessidade efetiva de cada posto criado, a utilização dos mecanismos de requalificação interna, a correspondência entre carreira e funções e a sustentabilidade financeira futura do aumento de efetivos. Defendemos uma gestão responsável dos recursos humanos, assente na eficiência, racionalidade, transparência e respeito pelo interesse público. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passamos então agora para os pontos seguintes. E digo seguintes porque tem a ver com a aprovação dos contratos interadministrativos das nossas juntas de freguesia, ponto 5, 6, 7 e 8. Não sei se depois querem particularizar, portanto já foi referenciado quando da apresentação, o maior reforço sempre para as juntas, mais de 28%, com uma grande aposta naquilo que as nossas juntas nos permitem, que é a proximidade. Deixo ao vosso critério se tem algum comentário ou alguma questão a fazer relativamente a isso, e depois votamos individualmente, se me permitirem. Não sei se tem alguma questão a colocar. Não? Então, votamos o primeiro ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 3 abstenções da coligação. O ponto número 6, portanto, agora para a Junta de Freguesia da Rua dos Vinhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também com 3 abstenções. O ponto número 7, portanto, a aprovação do contrato administrativo de delegação de competências desta feita entre o município da Rua dos Vinhos e a Freguesia de Cardosas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também com 3 abstenções. E, por último, a aprovação do contrato interministrativo de delegação de competências entre o município da Rua dos Vinhos e a freguesia de Santiago dos Velhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também com 3 abstenções da delegação Juntos para a Ruda.
Passamos então ao próximo... ok. Sim, força. Sim, abrange os 4, mas... Enfim. Portanto, Juntos por Arruda abstém-se na votação dos contratos de delegação de competências, pois a nossa posição é clara. Nós defendemos mais competências para as juntas de freguesia, mas também os meios necessários para as exercer. O contrato apresentado transfere responsabilidades e verbas, mas não transfere os recursos suficientes. Este ano as juntas veem mesmo, há juntas de freguesia a verem mesmo menos um trabalhador para executar tarefas que aumentam a complexidade e dimensão. Da limpeza urbana à manutenção de infraestruturas, passando pelos espaços verdes e apoio aos equipamentos educativos. Não aceitamos uma descentralização em teoria, sem que existam condições reais para que as freguesias possam fazer melhor e mais próximo dos seus cidadãos. Por isso, entendemos que este contrato fica aquém do que defendemos para o Conselho. Optamos pela abstenção, deixando claro que continuaremos a lutar por mais competências para as juntas, mais financiamento, mais recursos humanos e uma descentralização que funcione de facto. Muito obrigado. Sr. Vereador. Bem, passamos então para o ponto seguinte, que é o ponto número 9 e último, com a atualização da tabela de taxas municipais de Arruda dos Vinhos, que é com base no IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, portanto, é feita com base neste índice, referente ao mês de agosto, que se cifrava na casa dos 2,76%, e que é calculado pelo INE, pelo Instituto Nacional de Estatística, e que mede esta variação média dos preços de um conjunto de bens e serviços consumidos, com a exclusão aqui da taxa da habitação e pela taxa de evolução do consumo global de gás natural relativa ao ano anterior. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora, está tudo certo, só falta aprovar a minuta. Peço então para aprovarmos só a minuta desta reunião de Câmara. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradecer também a presença de todos e estarmos aqui a discutir estes documentos que são fundamentais para aquilo que é a vida autárquica no Conselho da Arruda dos Vinhos. Muito obrigado a todos e o resto boa semana. Muito obrigado.